Boa noite aos queridos irmãos que vêm aqui no nosso canal da Casa Espírita Chico Xavier, onde nós vamos propor mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. É com alegria que nós recebemos todos os irmãos que vêm nos acompanhar nesse momento. Nós vamos então levar o nosso pensamento para entrarmos num estado de harmonia, mentalizando a figura de Jesus, ao mesmo tempo em que, mentalizando a imagem de Jesus, nós pedimos que as boas vibrações, as vibrações de paz, de harmonia, de refazimento, de conforto, envolva nossa alma, envolva nosso corpo, envolva todo o nosso lar, harmonizando e refazendo as energias positivas, o potencial que existe dentro de cada um de nós, fazendo acender a fagulha divina. E assim, agradecidos pela vida, nós damos início a esse momento de reflexão à luz do Evangelho. Muito bem. A proposta que a gente traz para a reflexão de hoje é em torno da imortalidade da alma. Nós vamos olharmos algum trecho do Evangelho e um pequeno trecho do Livro dos Espíritos para refletir sobre essa questão. Eu queria iniciar contando um episódio que eu vivi na minha adolescência. Não lembro exatamente, devia ter entre 15 e 17 anos, e a minha mãe recebeu em casa, na sala, um testemunho de Jeová, que o testemunho de Jeová ele passa nos lares, né? Bate a porta e, se as pessoas concordarem, eles oferecem a proposta de um diálogo em torno daquilo que eles estudam, da crença deles, né? Sempre com uma Bíblia, com os livros que eles estudam. Então, naquela ocasião, me chamou muita atenção, porque, embora na adolescência já tinha uma boa compreensão, uma base da doutrina, pelo menos da questão da reencarnação, da continuidade da alma, né? Porque, no meu caso, meus pais já eram espíritas quando eu nasci, então a gente frequentou a escolinha de evangelização espírita, depois passamos para o grupo da Juventude Espírita. E aí, eu acredito até que eu participei do diálogo, acho, fazendo alguns questionamentos para esse senhor. E eu não estou aqui desmerecendo de maneira nenhuma a testemunha de Jeová, porque são dedicados à sua fé e dali eles tiram as energias, né, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Mas é só para nós fazermos uma reflexão em torno do assunto que eu proponho. E ele acreditava, e isso eu nunca mais esqueci, na imortalidade. Mas ele acreditava na imortalidade daquele corpo. Era um senhor de 40 e poucos, 50 anos. Ele foi muito claro e objetivo, que ele acreditava que algumas pessoas atingiriam a imortalidade. E ele acreditava que ele poderia ser uma dessas pessoas. E eu acho que eu mesmo que questionei na época, mas o senhor vai continuar vivendo aqui na Terra com esse corpo, e era isso que ele pregava. Aquilo ele estava bastante convicto daquela possibilidade, né? Mas eu estou trazendo isso como uma coisa positiva porque, assim, no sentido de que interiormente, na sua intuição, ele queria muito. E a sua intuição lhe dizia que existia a possibilidade da imortalidade. Claro que pelo conhecimento que nós hoje temos, que a doutrina nos traz, de uma maneira equivocada, achando que aquele corpo queria persistir imortal para sempre. Mas essa fagulha divina que todos nós temos, até mesmo os mais materialistas, existe uma força maior. Em algum momento, mesmo o materialista vai se deixar tocar por um sentimento, por uma energia maior que existe. No seu processo evolutivo, a verdade vai prevalecer. Então, a imortalidade da alma, de todo sempre, ela existiu e ela envolveu o pensamento humano. Inclusive, nós vamos ver agora num trecho que eu vou ler aqui, disso que eu estou falando, que é esse pequeno texto que eu vou ler,
ele está na questão 222 do Livro dos Espíritos, e fala o seguinte: a ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Então, ainda que se fosse julgado como vulgar, pensadores, filósofos que marcaram suas épocas já refletiam muito sobre esse assunto. Porque pessoas que foram eminentes eram almas com um bom grau, um certo grau de evolução, que sempre estiveram no planeta justamente para provocar essas reflexões para que a humanidade fosse também melhor conduzida. E então, como que como que essa informação, como que essas reflexões brotavam nessas almas? Por intuição ou houve alguma revelação? Não importa, importa que essas ideias já existiam. E então, assim, pode que eles tenham tido inspirações, até mesmo entidades tenham se manifestado, ou veio mais naturalmente da própria intuição, né? Se nós trouxermos a época de Jesus, quando ele aparece para Saulo, que depois vira Paulo de Tarso, quer dizer, foi por uma revelação, né? Agora Jesus se revelou a uma alma que ele sabia que ia e tinha a capacidade de fazer um trabalho iluminado, grandioso, que foi o que Paulo deixou. Mas na sequência, então, depois que ele faz o questionamento de que modo essas almas adquiriram essas reflexões, foi por intuição ou por revelação? Não importa. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Então, essas pessoas, inteligências de escola, que eram pessoas que marcaram sua época, muito respeitadas, que dominavam muito o conhecimento, a intelectualidade, mas também tinham uma grande sensibilidade na alma. Então, se por muitos séculos essa verdade ela voltava à reflexão, ela surgia nas sociedades, é justamente porque é a verdade, a imortalidade. Não há como nós fugirmos da verdade. Então, assim, continua o Livro dos Espíritos, assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. O que quer dizer, o que aconteceu muito antes de Jesus e da doutrina espírita, já existia, só reforça a clareza que a doutrina nos traz hoje. A gente vai lembrar um personagem valioso para exemplificar melhor o que está falando aqui dos Espíritos, a figura de Sócrates e Platão, né? Sócrates viveu mais ou menos há 400 anos antes de Cristo. E Sócrates, assim como Jesus, ele nada escreveu. Quem escreveu das suas propostas, da sua filosofia, dos seus pensamentos, foi Platão, que era seu discípulo. Então, Sócrates e Platão eram pensadores já, almas nessa condição já de mais evolutiva, pelo que já deixaram. Tanto é que não só o Livro dos Espíritos, como o Evangelho, principalmente na introdução das obras, vai mencionar como uma contribuição enorme que Sócrates deixou para a humanidade, porque ele já compreendia essa imortalidade da alma, e por isso ele também era muito combativo, e também como Jesus foi perseguido e sacrificou-se também, pelaquilo que era muito sério na sua compreensão
naquilo que ele acreditava e que a intuição lhe falava mais alto. Então, vejamos um pouquinho o que o Evangelho, na introdução do Evangelho, no item 4, ele fala sobre Sócrates e Platão, que foram precursores da ideia cristã e do espiritismo, né? Porque a doutrina espírita traz os ensinamentos de Jesus, né? E Sócrates, então, que viveu em torno lá de 400 anos de Cristo, já deixou a mensagem cristã e espírita. Então, nesse item 4 da introdução do Evangelho, diz assim: do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele, Sócrates, foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então, não faltaram fariseus em qualquer época que, mais hipócritas que outra coisa, isso fala também nas obras, quando surgia alguém com um pensamento que mobilizava as comunidades, mobilizava as pessoas, né? Assim como Jesus o fez, aqueles fariseus da época, ou esses hipócritas que se mostravam externamente, ficavam incomodados pelo seu orgulho, pela sua vaidade, que alguém com uma sabedoria maior, na sua simplicidade, causava comoção e as pessoas gostavam de escutar, né? Como aconteceu também com Jesus. Então, Sócrates, que ele defendia? Ó, unidade de Deus, que Deus é único, né? E nós sabemos que assim o é. A imortalidade da alma e a vida futura. Tudo que nós estudamos aqui na doutrina. Isso lá 400 anos antes de Jesus, né? Então, a imortalidade da alma, ela vem de todo sempre já na humanidade, nestes personagens que vieram como Messias, né? Já com um projeto muito bem elaborado na sua reencarnação na época para auxiliar a humanidade. E ainda segue dizendo que Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã. Eles já estavam preparando o terreno. Em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo, né? E nos parece que é muito transparente isso, quando ele fala na unidade de Deus, na imortalidade da alma e da vida futura, né? Então, ele já sentia na sua intuição que uma vida apenas não era justificável, né? Se existia um Deus e a condição de uma imortalidade da alma, então existiam novas vidas, uma continuidade, né, para o nosso progresso, que nós sabemos que assim é que acontece. Ainda dentro do item 4 da introdução do Evangelho, lá, para quem tiver mais curiosidade, porque é um texto bastante extenso, tem um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Eu vou ler apenas o primeiro item, que lá é dividido em vários itens. O primeiro item diz assim: o homem é uma alma encarnada. Isto Sócrates, né, e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Olha que interessante. Hoje, nós sabemos que nós vivemos na Terra, morremos e ficamos na reticidade, num período de preparação para o nosso reencarne. E nós sabemos que quando nós estamos no mundo espiritual, pela libertação da alma, a nossa condição de estar mais desperto, de observar o belo, o verdadeiro, observar o bem,
quando a gente reencarna, a gente é suscetível a influenciações que a nossa alma ainda não domina totalmente, dos desejos, né, das maledicências, dos equívocos que nós cometemos. Então, Sócrates, na sua época, já propunha essa reflexão, que nós éramos uma alma encarnada, que antes estávamos em um ambiente mais favorável para as reflexões da alma, e que ao reencarnar, nós começamos a resgatar coisas que nós já tínhamos feito em outras vidas, como assim é conosco hoje. Porque a gente comete equívocos ou tem influências que assim, sentimentos que nos dominam, que não é de agora, né? Então, Sócrates já fazia essa reflexão, que a alma encarnada, ela tem enfrentamentos, mas enfrentamentos que nós sabemos, e a doutrina hoje nos esclarece com maior tranquilidade, né, com mais transparência, que são os enfrentamentos que são necessários para a nossa evolução. Porque aí a proposta é que quando retornarmos ao plano espiritual, ao novo momento de raticidade, onde nós nos preparamos para a próxima encarnação, mas quando retornarmos, conforme nós nos aplicarmos nesta nossa vida agora, lá vai se clarear ainda mais a nossa percepção do verdadeiro, do belo e do bem, como Sócrates já entendia que assim o era. Na sequência aqui, nós vamos trazer o título Ressurreição e Reencarnação. É o item 4 do capítulo 4 do Evangelho. Antes nós falamos do item 4 da introdução do Evangelho. Agora nós vamos falar do capítulo 4 do Evangelho, que por coincidência é o item 4 também. Mas só para deixar bem claro, para caso os irmãos queiram buscar no Evangelho para outros estudos. Então, no capítulo 4, item 4, que fala da ressurreição e da reencarnação, diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitas outras, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vaga e incompleta noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então, novamente, aqui já era a intuição que todos nós temos, né, de que essa continuidade, ela viria, ela aconteceria, né? Por mais que não houvesse uma compreensão como hoje a doutrina nos esclarece tão facilmente e está à disposição de qualquer criatura que queira aprender sobre o assunto, mas lá as almas já eram inquietas sobre o assunto, né? Continuando, designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então, quando eles falavam em ressurreição, é o que hoje a nossa doutrina explica sobre a reencarnação. E nos dias de hoje a gente pode separar o que seria uma ressurreição e o que seria a reencarnação, que nós vamos ver mais adiante aqui, inclusive pela ocasião da passagem de Jesus, quando socorre lá Lázaro. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Aqui, uma coisa curiosa que existe nos dias de hoje,
que muitas criaturas de algumas religiões têm uma convicção, dá para dizer assim, de que haverá um momento em que Jesus voltará à Terra, irá ressuscitar os mortos, irá separar os que são de bem para ir para o céu e os maus para o inferno. E essa ressuscitação dos mortos é levantar os cadáveres dos cemitérios. É isso que as pessoas, até os dias de hoje, ainda acreditam. Daria para dizer que, com todas as possibilidades de estudo que existe, é difícil pensar que as pessoas ainda acreditem nessa possibilidade, mas sim, elas acreditam. E infelizmente, pela ignorância ainda, né, das pessoas, né? Ignorância no sentido de que ignoram a, uma melhor explicação da nossa realidade, ou de fazer o movimento de buscar, e muitas vezes também, por serem pessoas ainda bastante ignorantes, no sentido de ignorar, às vezes também são manipuladas por outras criaturas mais inteligentes ou que usam determinadas doutrinas até para colher benefícios, né, para cultos, igrejas, enfim, e conduzem as pessoas nessa ignorância e muitas vezes fazem até questão de mantê-las nessa ignorância, o que é um erro grave, né? Se essas pessoas que manipulam a informação nos nossos irmãos, vão ter que responder por isso um dia, né? Mas essa é uma realidade que ainda existe e nós, na medida do possível, podemos também esclarecer de maneira amigável com aqueles que a gente encontra pelo caminho, né? Tudo aquilo que a gente já compreende melhor, eu acho que a gente deve dividir e multiplicar, e a nossa compreensão da doutrina é algo bastante rico a ser dividido, sem forçar que o nosso pensamento seja aceito por outras criaturas. Então, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, para quem acreditaria numa ressurreição, está falando do mesmo corpo morrer e reviver, né? A reencarnação não, né? A gente sabe, a gente recebe um novo corpo diferente do primeiro, ou assim subsequentemente. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, aqui, a doutrina resgata a história da época lá de Jesus, porque Lázaro, o que a gente sabe é que ele teve catalepsia, e a catalepsia deixa a pessoa numa condição que parece que realmente ela morreu, o corpo parou de funcionar. E Jesus, médico das almas e também do corpo, ele manuseava as energias e recuperou Lázaro, né, que ressuscitou, né, se nós entendemos de conduzir por esse termo. Diferente de João e Elias, porque dizia-se na época que João Batista era uma reencarnação de Elias, que já foi, na época em que reencarnou como Elias, uma alma do bem, continuou no seu trabalho no seu trabalho
evolutivo, como João Batista, e o próprio Jesus sancionou isso. Isso está escrito na nossa obra, está escrito no Evangelho, né? Que Jesus sanciona, que ele ratifica a crença da época de que João Batista era Elias. Entre outras falas, Jesus disse ainda que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Mas quem quiser também se aprofundar mais sobre o assunto, existe no Evangelho, ainda dentro do capítulo 4, no item 6, e o item 6 ele reporta aos itens 1, 2 e 3, no início. E lá detalha melhor que Jesus, na época, ratificou, não deixando dúvida de que João Batista era a alma que habitou o corpo de Elias. Então, Jesus já deixou isso, já explicou isso aos homens da época, justamente para já deixar a mensagem da imortalidade da alma, né? E ali tinha um caso muito presente na época, João Batista, que inclusive batizou Jesus, que era uma reencarnação do Espírito que habitou o corpo de Elias, né? Então, Jesus já deixava para os homens essa reflexão da imortalidade da alma, da continuidade, do processo reencarnatório, de uma vida futura, né? Então, reportando agora as notas explicativas do Evangelho, lá nos diz que nós podemos vir homem ou mulher, preto ou branco, chefe ou subordinado, rico ou pobre, e por aí vai. Nós, provavelmente, possamos ter já vivido alguma personalidade dessas ou ainda viveremos, né? Porque, para o nosso progresso, nós vamos vivenciar todas essas situações em diferentes reencarnações. E veja como o Evangelho é tão rico que, na sua introdução, tem infinidade de riquezas, em todo o seu conteúdo e ainda no final nas notas explicativas. Ainda das notas explicativas, nós temos um texto breve aqui, já caminhando para o nosso encerramento, que diz assim, que Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. Então, e vai adiante. Isso ele escreveu em 1862 na Revista Espírita, né? Então, vejam que quão longe vai a nossa doutrina espírita. Qualquer questionamento que nós tenhamos, ou qualquer problema ou enfrentamento, nós, ou que a gente reflita nos enfrentamentos da sociedade, do momento que vivemos, a gente encontra a melhor resposta e a melhor explicação dentro da doutrina. Então, eu acho que enquanto espíritas, ou pelo menos simpatizantes que sejamos, assim, mas aquele que se diz espírita, e se dizer espírita é algo relativamente fácil. Agora, vivenciar, demonstrar, é um pouco mais difícil, mas é a proposta a que nós estamos nos lançando. Eu acho que todas as discussões que existem em qualquer assunto, quando a gente tiver dúvida, a gente se voltar para aquilo que a doutrina explica, sempre a gente vai encontrar uma resposta. Eu procuro fazer isso quando tem uma discussão. Ainda que eu não esteja envolvida na discussão, eu procuro avaliar do ponto de vista da doutrina espírita se, para mim, eu encontro uma resposta mais lógica, mais racional e, ao mesmo tempo, sutil, né? Que a minha razão, que a minha compreensão entende que ali está a verdade, naquilo que se está se discutindo.
um exercício que eu acho que é válido para todos nós tentar fazer, e claro que as respostas virão com o tempo, dentro da compreensão que cada um de nós tira daquilo que vivencia, daquilo que experiencia, né? E do que a doutrina tem a nos oferecer. Então, esse textinho final conclui dizendo assim: de fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Então, a doutrina, com as suas verdades, são esses parâmetros nos quais nós podemos nos espelhar para encontrar as verdades que vão nos auxiliar na nossa trajetória, nos fortalecer, né? Essa era a proposta que nós tínhamos para a noite de hoje. Esperamos ter trazido algo que auxilie na reflexão, embora a gente tenha essa crença, que a gente saiba que o espírito é imortal, que a vida continua, que existe uma vida futura. Nós sempre teremos que dar uma parada e refletir sobre isso, relembrar o que nos diz o Evangelho, o que nos diz, o que nos deixou Jesus, né? E isso acende essa fagulha de nós pararmos um pouquinho e vivermos um pouco mais a transcendência da alma, porque na correria do dia a dia, dos nossos afazeres, por vezes, nós nos voltamos mais ao materialismo, né? As questões do dia a dia, as tarefas. E muitas vezes parece que a gente esquece que a gente é essa alma imortal que já vinha sendo refletida muito antes de Jesus, por Sócrates e por outros pensadores, né? E depois Jesus traz a sua mensagem, e hoje nós temos a bondade dessa doutrina maravilhosa que nos propicia esses momentos de reflexões. Era isso que nós tínhamos, então, esperamos que todos possam ter aproveitado. Nós agradecemos, então, mais uma vez a presença dos irmãos e convidamos para que na próxima sexta-feira estejam aqui novamente, onde nós continuamos o nosso trabalho de trazer as reflexões dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Vamos ainda por mais um instante nos recolher no nosso interior, fechando nossos olhos, relaxando nosso corpo físico e deixando que as vibrações dos mentores espirituais que sintonizam conosco nesse momento envolvam nosso corpo, nosso coração, nossa alma, na certeza de que essas forças do bem estão sempre a nos amparar. E por isso nós somos gratos a Deus, a esses mentores, ao nosso mentor espiritual, que incansavelmente sempre está a nos intuir, nos inspirar a fazer as melhores escolhas. Agradecemos mais uma vez pela vida, pela saúde do corpo, pela harmonia da alma, e possamos persistir sempre fortalecendo a nossa fé e buscando, através da doutrina espírita, cada vez mais nos esclarecer para o caminho do bem. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior. Amém.